Bom, Thaís, a reforma tributária simplificou impostos e isentou de cobrança alguns itens como alimentos. A fatia do leão no prato do brasileiro deve cair para menos da metade, de quase 12% para menos de 5%. A carne, como a gente contou no episódio passado, também acabou entrando lá na definição da cesta básica e, com isso, zerou o imposto sobre ela. Mas teve uma coisa muito importante que os lobbies empresariais não estão deixando passar na regulamentação da reforma tributária pelo Congresso. O texto, do jeito que está, deixou para trás uma demanda dos especialistas em saúde e em nutrição, qual seja, sobretaxar os alimentos ultraprocessados com um imposto seletivo, chamado imposto do pecado. Thaís, que lobby é esse e o que são alimentos ultraprocessados? É isso, né? A bancada ruralista, a Frente Parlamentar Agropecuária, foi uma grande vencedora na regulamentação da reforma tributária e a grande evidência foi incluir a carne na cesta básica, zerar a tributação sobre ela. E a carne é a bovina, mas também é frango, porco, peixe, sal, queijos, vários produtos que eles conseguiram zerar o imposto. A Frente Parlamentar Agropecuária é formada por 319 deputados dos 513. É o maior partido da Câmara. Ela é muito poderosa porque ela é muito organizada, além de numerosa. E essa organização não é espontânea. Existe efetivamente uma instituição por trás da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária, que organiza e subsidia esses 319 deputados. É o Instituto Pensar Agro. O Instituto Pensar Agro é o cérebro da FPA. Eles pegam, por exemplo, cada projeto de interesse da frente e educam, instruem um deputado. Então, tem um deputado que cuida, né, e todo o seu gabinete, evidentemente, o mandato todo, cuida dos projetos prioritários. Quer dizer, eles têm um fiscal para cada detalhezinho que eles querem aprovar ou não aprovar. Eles são muito organizados e eles têm gente que estuda e que subsidia os deputados com tudo que eles precisam saber para o posicionamento da bancada prevalecer. O Instituto Pensar Agro tem como diretor uma pessoa chamada Geraldo Mello. O Geraldo Mello é um bolsonarista, enfim, nas redes sociais, posta apoio ao Bolsonaro, e durante o governo dele foi presidente do INCRA, que é a autarquia que cuida de reforma agrária. Então, ele está intimamente ligado com este setor ruralista bolsonarista. Que justamente a reforma agrária não aconteceu durante o governo Bolsonaro. É isso. Né? Instituto Pensar Agro, que é que subsidia a frente, tem uma série de pessoas, enfim, funcionários que fazem essa roda girar. E eles têm uma mansão no Lago Sul, em Brasília. Famosa, que promove almoços semanais e todos os encontros periódicos necessários para, enfim, fazer os interesses girarem no Congresso. Então, eles não precisam exatamente de lobistas de fora, porque eles próprios... Eles são uma instituição de lobby, basicamente. E eles são ruralistas. O próprio Lira é agropecuarista, certo? Presidente da Câmara. O Arthur Lira, presidente da Câmara, cria gado. Então, do interesse... Sim, dos próprios deputados. Mas tem entidades empresariais que são representadas, né, pelo IPA, pelo Instituto Pensar Agro. São quase 60 entidades. Que tem lá todas as clássicas, as tradicionais do agro, que é a única dos produtores de cana, a ProSoja, de milho, café, fruta, gás, óleo, veja, todos os setores do agro estão representados, mas também tem algumas entidades da indústria, não é do agronegócio. Da indústria de alimentos. Que é da indústria. Tem a Fiesp, tem outras organizações e tem a ABIA, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, que, por sua vez, representa uma miríade de marcas de produtos de bolacha, macarrão instantâneo, chocolate, barrinha de cereal, refrigerante, enfim. Que são os famosos ultraprocessados. Quer dizer, basicamente vem numa embalagem e, como você mesma diz, o rótulo... Não, uma forma de identificar que é um ultraprocessado é quando você vai ler o rótulo e você não consegue ler, porque são palavras que não existem, porque não são comidas, são produtos... Fórmulas químicas. Fórmulas químicas usadas para atingir determinado objetivo e efeito, e textura, etc. e tal, e preservação. Então, você não consegue nem ler aquele rótulo. Aquilo lá não é comida, aquilo lá é um ultraprocessado. Esse é um jeito de identificar. E os ultraprocessados são representados pela Frente Parlamentar Agropecuária através do Instituto Pensar Agro e toda essa cadeia que eu acabei de descrever. E o que eles fizeram na reforma tributária? Então, o interesse da Frente Parlamentar não era só incluir a carne na cesta.
Eles conseguiram fazer o seguinte, considerando todas as evidências científicas de que os ultraprocessados são nocivos à saúde, e a gente vai falar mais disso daqui a pouco, tem muita pressão para eles pararem de custar tão pouco. E não é só que eles estão custando tão pouco. O encarecimento da comida, de verdade, está fazendo com que a expectativa dos grupos que pesquisam e monitoram esse assunto era que em 2025 os porcaritos todos, né, esses ultraprocessados, fossem custar menos que comida de verdade nos mercados. Só que essa curva se inverteu antes, e em 2023... já passaram em vários mercados, dependendo do produto, passou a ser mais barato comprar um salgado de presunto embutido, Eu tenho uma história sobre isso, para te ilustrar exatamente isso que você está falando, que eu acho que isso é talvez a coisa mais importante de todas, né? A gente fez uma reportagem tempos atrás, o Luciano e eu estávamos envolvidos, mas a Camille Lixotti também, e ela foi para o interior de um estado do Nordeste, onde a taxa de obesidade infantil era muito grande. E ela foi numa rua de periferia e viu a seguinte cena. Uma garotinha, idade pré-escolar, entrando numa venda. Na porta da venda tinha um monte desses ultraprocessados à mostra, assim. Entrou com R$2. Tinha banana para vender, mas ela não comprou banana. Daria para ter comprado uma banana, ou 2 bananas, ou 3 bananas. Ela voltou com um monte de pacote de ultraprocessados, porque aquilo ia ser a alimentação dela do dia. Então, isso que acabou acontecendo, e acabou acontecendo antes do que se esperava. Isso, quem me contou foi a Paula Jones, que é diretora e cofundadora da ACT Promoção de Saúde. É uma das organizações da sociedade civil que monitoram esse assunto. Estava totalmente entranhada na Câmara durante a regulamentação da reforma tributária, que agora vai para o Senado, e todo mundo vai junto para o Senado. Uma das grandes batalhas que esses grupos de ativistas têm é em relação aos refrigerantes. Não importa se o refrigerante é açucarado ou dietético, o edulcorante faz tão mal quanto, ou faz outros tipos de prejuízos para a saúde, mas o que eles querem é evitar imposto de qualquer jeito. Então, a indústria argumentou que o refrigerante teve o consumo diminuído no Brasil. E, no mesmo período, que é esses últimos anos mais recentes, a obesidade aumentou. Então, eles estavam tentando dizer que não era que o consumo de refrigerante não tinha influência sobre a obesidade. E, como diz a Paula Jones, esse argumento é muito perverso, porque o consumo de ultraprocessados estourou no Brasil nesse mesmo período. Tem alguns estudos que mostram, depois outro dia a gente fala mais sobre isso, 20% das calorias ingeridas pelo brasileiro hoje vêm de produtos ultraprocessados, mais ainda entre crianças e adolescentes, 25%. Então, as organizações defendiam o quê? Que o imposto do pecado, que é esse imposto seletivo, uma que tem sobretaxa, né? Uma alíquota a mais do que a do IVA, o imposto do valor agregado, que a reforma tributária fez, unificou os impostos de consumo, todos no IVA. O IVA tem, em tese, vai ter uma alíquota de referência de 26,5% para todos os produtos. O imposto do pecado, o imposto seletivo, esses números das alíquotas não estão definidos, mas a proposta é que seja de 32%, ou seja, vai ter mais imposto sobre produtos que são nocivos. O que os ativistas queriam é que todos os ultraprocessados fossem para o grupo do imposto do pecado, mas os ruralistas, a Frente Parlamentar Agropecuária, conseguiu barrar. A única derrota que eles tiveram na reforma tributária, dos pleitos principais deles, era a dos refrigerantes, que os refrigerantes ficassem na alíquota cheia de IVA, e não deu certo. O refrigerante foi sim para o imposto do pecado, o resto dos ultraprocessados ficou com a alíquota cheia do IVA. Só tem uma exceção de ultraprocessado que está na cesta básica, que é a margarina. Que isso já veio desde o governo, né, do projeto do governo Lula mesmo, que foi uma batalha perdida já de saída. Só para dar um argumento técnico para o pleito dos ativistas, e aí eu já vou passar a bola para você, a ACT fez simulação com essa calculadora do Banco Mundial, que ajuda a calcular o impacto da reforma tributária, enfim, como é que ficam os impostos. E quem vai pagar a conta, né? E quem que paga a conta. A ACT fez simulação usando essa calculadora e chegou à seguinte conclusão. Com a carne na cesta básica, a alíquota de referência do IVA sobe para 27,1%. Né? Esse era um número que, inclusive, o Lira e o Haddad usaram como argumento. Ou seja, todos os produtos vão custar um pouquinho mais caro porque a alíquota vai ficar maior. Por causa da inclusão da carne. Né? Em vez dos 26,5%, vai para 27,1%. Beleza. Se os ultraprocessados fossem para o imposto do pecado e as carnes ficassem na cesta básica, você já reduziria de novo essa alíquota de referência do IVA
para 26,2%. Que seria até um pouquinho abaixo da referência, até teria uma margem. Quer dizer, você poderia deixar a carne na cesta básica, compensaria a perda de arrecadação e poderia que todos os outros produtos custassem mais barato. Mas não foi esse entendimento que prevaleceu até agora. Ainda tem uma jornada no Senado. Pois é, Thaís. As consequências de não sobretaxar os alimentos de pacotinho, né, os salgadinhos, as bolachas, elas são potencialmente desastrosas. Porque essas coisas engordam e não alimentam. Um estudo científico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP, Universidade de São Paulo, mostra que sobretaxar os ultraprocessados com 20% a mais de imposto poderia reduzir o consumo desses produtos em 21%. Quer dizer, é meio a mesma proporção. E diminuir o consumo dessas guloseimas, para não falar outra coisa, é mais do que necessário. É uma questão de sobrevivência. O Brasil está no meio de uma epidemia de obesidade e de obesidade infantil. A taxa de crianças acima do peso pulou de 7% em 2008 para 12% no ano passado. Entre adultos, a taxa de pessoas com algum grau de obesidade dobrou de 14% em 2008 para 33% em 2023. Já a de pessoas abaixo do peso caiu de 14% em 2008 para 2% em 2023. Um outro estudo da USP identificou o consumo de alimentos ultraprocessados como responsável por 57 mil mortes prematuras no Brasil. É mais do que homicídio. Exatamente. São pessoas que poderiam ter vivido muitos anos a mais se tivessem uma alimentação mais saudável. A bala e a facada não mata tanto, como você falou. São 57 mil mortos por comida de saquinho e 40 mil por bala, facada e outras maneiras de morte intencional. Tudo isso, além de tudo, sobrecarrega essas doenças que vêm junto com essa alimentação perniciosa, ela sobrecarrega o sistema de saúde. Tem um outro estudo, um terceiro estudo, que estima em mais de 200 milhões de reais o custo só da obesidade infanto-juvenil para o SUS, porque aumenta os custos do atendimento ambulatorial e tem medicamentos que você precisa oferecer para essa população obesa. A tarefa é comunicar que você pode pagar R$2 a menos por um saquito de porcarito e você está pagando muitos milhares de reais ao longo da sua vida a mais em imposto para o governo conseguir bancar o SUS. E ainda vai viver mais. E ainda vai comer melhor. Exatamente. Vamos mudar de assunto? Vamos agora falar de outras porcarias.